obrigado a toda a equipa em geral do Gente da Banda por essa oportunidade de estarmos a trabalhar juntos e crescermos, porque viemos de experiências de outros programas. A minha realidade era uma realidade mais voltada para o mundo da informação e ganho aqui no Gente da Banda uma experiência nova, que é o de fazer jornalismo, mas numa vertente diferente, mais investigativo, digamos assim, mais, não digo mais profissional, mas diria que exige mais de nós, porque nós temos que, quando estamos fora de Angola, fazermos uma espécie de produção, uma espécie de realização. Aprendemos um pouquinho de tudo e isso é gratificante. Em segundo lugar, agradecer aos nossos colegas. Portanto, não quero deixar de agradecer todos aqueles que fazem parte dessa equipa, nomeadamente os editores, os apresentadores do Gente da Banda. Quero me lembrar aqui de Benedito Caiela, o primeiro apresentador do programa, também de Alberto Nunes, que deu sequência, e agora ao Paulo Mónica, que leva consigo, digamos, o peso de apresentar esses sonhos, esses projetos e essas realidades vividas fora de Angola para o nosso país. Falar de experiências como tal, claro, são várias as que nos marcaram, porque o Gente da Banda deu-nos a oportunidade de fazer entrevistas desde aos mais humildes até aqueles mais sublimes. Falo de empresários como Teddy de Almeida, na África do Sul, por exemplo, de quem bebemos várias experiências ao longo do tempo em que ficamos na África do Sul, como também de, por exemplo, e mesmo na África do Sul, de um grande homem, pescador, mas tem uma vida muito humilde. Falo de Carlos Khalifa Valley, que vive da pesca em Cape Town. Portanto, são várias as experiências, mas de todas elas, três, com certeza, eu nunca me vou esquecer. Pela forma como o caráter das pessoas, como as suas lutas diárias me tocaram particularmente. Eu quero falar, e começando aqui de uma forma quase cronológica em função das suas idades, começar por Demarte Pena, um jovem que nós conhecemos em Pretória, na academia. Ele é lutador de artes marciais mistas, é atualmente, e neste momento em que vos falo, o campeão africano na categoria dos 64 quilos. Como vemos a sua história? Ele é sorridente, apesar de nos combates não poder expressar isso. Eu lembro-me no dia em que nós nos encontramos, nada nele do ponto de vista do rosto, do ponto de vista de expressão, porque ele é tão humilde que é impossível reconhecer nele um campeão de luta. E foi muito bom. Eu lembro-me que ainda assistimos, não na primeira vez, mas na segunda vez em que fomos à África do Sul, exatamente gravar um dos seus combates, o combate que ele fez revalidar o título de campeão. Enfim, fez-nos viver muitas e muitas boas experiências. Outra grande personagem no meu percurso de Gente da Banda, um ano depois, é Alberto Chingunge. Sem sombra de dúvidas, não há como esquecer a história desse homem, a vida deste homem ao longo desse percurso. Alguém que nós conhecemos na portaria da Embaixada de Angola, não estava na nossa agenda, não estava dentro dos nossos planos, mas que pelo seu olhar e pela forma como estava na embaixada, de forma muito humilde, e parecia alguém que precisava mesmo de alguma ajuda. Comoveu-nos, a mim e ao Teles, e fomos lá ter com ele e percebemos que era angolano. Inicialmente começamos a conversar em inglês, mas depois ele percebeu que nós éramos angolanos e chamou-nos a atenção. E dentro da nossa agenda não estava a reportagem dele, porque na verdade nem sequer o conhecíamos. Aqui não temos família, não temos nada. As nossas mães são velhas. Se eu sou velho, agora a minha mãe está como? Você não pode falar português, não pode falar umbundo.
não pode falar outra língua de outra terra. Todo tempo tiveram a acompanhar, mesmo na escola, se você é um estrangeiro, tens de pagar muito quando vais na escola. Agora, tivemos a viver uma vida de esconder, mesmo os nomes, tivemos de trocar nomes. Então vocês não podiam ensinar o português aos vossos filhos? Não. Se você ensina não o vosso, serem se você conotados ensina como o vosso filho vai falar com os amigos em português, vão lhe perguntar, depois é um problema. A sinceridade com que abordou-nos a sua história fez-nos sonhar naquele momento os seus sonhos, levou-nos a viver as suas lutas e por alguns momentos, digamos assim, choramos as suas lágrimas também. Foi um desafio e passou a ser até hoje a história mais marcante do ponto de vista emocional que um dia eu já tenha feito ao longo da minha pequena carreira. E Alberto Chinguns foi um grande desafio, nós fizemos a entrevista, mas voltamos para Angola no desafio de trazê-lo de volta, porque era esse o seu maior sonho, voltar ao Kitungo e encontrar-se com os familiares 30 anos depois.